Salmo 130. Salmo 130. Já há bem tempo eu estou querendo falar nesse salmo, ele tem me provocado bastante, todas as vezes que eu estou estudando a palavra, ou que alguém o lê numa liturgia, ou em outros momentos que eu ouço esse salmo, eu tenho sido provocado por esse salmo, e hoje nós vamos estudá-lo e fazer uma aplicação até mais ampliada para a nossa vida. Muito bem, eu lhe convido a ler comigo, mesmo assentado, o Salmo 130, todo o Salmo, lendo junto em voz audível o título sugerido: Das profundezas clamo ao Senhor. É um cântico de romagem. Leiamos. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Como nós já oramos, nós cremos na benevolência, nas misericórdias e graça do Senhor. Certamente seremos então edificados. Mas sim, prepare o seu coração, fale com o Senhor para que você esteja disposto a ouvir a sua palavra, como nós acabamos de ler aqui. O tema que eu quero tratar hoje é como superar o desespero. A vida é composta de momentos bons e momentos difíceis de serem atravessados. As grandes angústias da alma fazem parte da nossa história, da história humana. Elas são, sim, consequências do pecado, que nós chamamos pecado original, quando nós pecamos em Adão. E por isso a terra e todos os que estão nela foram amaldiçoados por causa da desobediência do homem. Muito embora a gente saiba que a terra e todos que nela estão, ainda estão sob a maldição de Gênesis 2:17, por causa do pecado, não podemos esquecer também que há momentos na nossa vida, ou há pecados que nós não confessamos e que podem sim gerar enfermidades, dores do coração e angústias da alma. O salmo em tela, o salmo que nós estamos para estudar, o Salmo 130, ele não nos oferece aqui nenhuma informação, nem sobre o seu autor e nem sobre o seu contexto histórico. Sabemos que foi uma experiência de um homem e que depois isso foi transformado na experiência do povo de Israel, porque o povo de Israel começou a cantá-lo a cada momento que tinha que ir para Jerusalém para a realização de uma das festas, ou todas as festas que eram regulares para Israel. E aí ele foi tratado como o cântico de romagem, mas também conhecido como o cântico dos degraus. Esse salmo, ou estes cânticos, esses salmos ou cânticos de romagem, são 15 ao todo, começando no 120, indo até o 134, e eles eram usados então nesta romagem para Jerusalém, daqueles que habitavam fora, mas há forte indício de que esses 15 salmos eram cantados nos 15 degraus do templo, sendo cada salmo repetido ou cantado em cada degrau. Cantava assim 120 no primeiro degrau, 121 e assim até chegar no templo.
Mas o Salmo 130 também ele está inserido e ele é tratado como o grupo dos salmos penitenciais. Os salmos penitenciais são 7. É o Salmo 6, o Salmo 25, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 130, que nós acabamos de ler, e o 143. Todos eles têm o mesmo tema, a mesma tratativa, chamados penitenciais. E esse Salmo 130, ele será dividido em 4 partes, sendo os versículos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Vamos fazer essa exposição e depois vamos para a nossa aplicação. Então, a primeira parte desse salmo, que é os versículos 1 e 2, demonstra, revela o estado desesperador do salmista. Ele está num estado a ponto de desesperar da vida. Olha só como ele começa então, ele lê. Por favor, leiam comigo os 2 versículos. Leamos. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos a minhas súplicas. Escuta, Senhor, porque das profundezas. É interessante observar aqui, primeiro, quando trata a respeito das profundezas, clamo a ti. Nós sabemos que clamar é diferente de pedir. Clamar é um pedir intenso, é um pedir com a alma, é algo que está ferindo e que você está realmente sem disposição para fazer outra coisa, não tem mais uma saída, e você então começa a orar ao Senhor, repetidamente orando ao Senhor, quem sabe com lágrimas, com gemidos. Isto é clamar ao Senhor, isto não é só me dá isso, mas é continuamente estar pedindo. E ele fala que ele faz isso das profundezas. Das profundezas é mais do que estar no fundo. É muito comum a gente ver alguns documentários e eles apontam então para mostrando o mar, e ele fala a respeito do fundo do mar, mas também tem alguns que mostram as profundezas do mar, que é além do fundo do mar, é uma região praticamente desconhecida, e inclusive há partes sem luz, e isto mostra o que é a profundeza. Este é o estado de espírito, a alma do salmista na presença de Deus, e ele então clama ao Senhor, e ele usa a expressão, escuta a minha voz, estejam abertos os teus ouvidos ao meu clamor, às minhas súplicas. É algo muito intenso para apontar o estado de espírito com que aquele homem estava vivendo. Mas não para por aí. Nós temos a segunda parte, que são os versículos 3 e 4, que é a confissão do salmista. Porque os versículos 3 e 4, leamos juntos para a nossa edificação, leamos. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. É uma coisa aqui muito interessante, porque isso já começa a revelar a causa do sofrimento, da angústia, do desespero do salmista. Porque quando ele está chamando essa responsabilidade, e ele fala, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ele está agora apontando que o que estava acontecendo na vida dele era causado por pecados não confessados. Isso também é reforçado, porque logo em seguida, no versículo 4, ele diz, contigo, porém, está o perdão para que te temam.
Mas nos versículos finais, 7 e 8, isso fica ainda mais claro quando ele se dirige a Israel, agora não no mesmo estado que começou, mas dizendo o seguinte: espere Israel no Senhor, pois o Senhor é a misericórdia, copiosa a redenção, é o Senhor que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então o que ele está tratando aqui é uma experiência pessoal. Então ele estava com pecados na vida, e estes pecados causaram uma angústia tal que ele chegou a dizer que estou nas profundezas. A expressão se observares, observar, pode ser também traduzido como guardar, vigiar, manter vigilância, guardar na memória, registrar ou marcar. O que ele está dizendo é o seguinte: se o Senhor for registrar a iniquidade do ser humano, ninguém poderia ser salvo. Se registrares, Senhor, iniquidades. Quem, Senhor? Quem? E ele diz aqui com clareza, ou seja, ninguém, porque o perdão, essa pergunta é uma pergunta que já tem a resposta pronta. Ele diz: quem, Senhor? E essa expressão do quem é justamente: ninguém subsistirá se o Senhor for observar os pecados. Então isso mostra para nós que aquele homem estava passando por aquela devassidão de tristeza, de angústia, de temor, porque ele estava numa prática de pecados não confessados. E quando ele diz essas frases, ele está mostrando que o pecado causa na vida da gente não só essa angústia, mas essa angústia causada pelo pecado é porque nos afasta de Deus. Olha só, quando ele encerra o versículo 4, ele diz: para que te temam. Ou seja, se eu recebo o perdão, o Senhor será temido. É interessante porque essa expressão, te temam, pode também ser traduzida como te adorem. No entanto, o contexto aqui aponta muito mais para esse temor. E esse temor é um temor que é uma reverência que nos atrai. É algo que estou anteriormente com medo, com angústia, com dor na alma, mas à medida que eu confesso o meu pecado e recebo esse perdão, eu me aproximo com reverência, sabendo o meu estado, sabendo o meu lugar, sabendo o lugar de Deus, mas ao mesmo tempo que eu tenho esse medo, não medo de correr, medo de fugir, mas esse temor santo diante da santidade de Deus. Quanto mais temor eu tenho de Deus, mais eu me aproximo de Deus. Esta santidade, esta graça e esta misericórdia apontada no versículo aqui 4, é aquela que nos aproxima, ela nos atrai para junto de Deus. E aí podemos dizer que o pecado confessado e abandonado nos aproxima do soberano. Por que do soberano? Porque você tem aqui no versículo 1, chamando Deus de Senhor, e aí é o nome pessoal de Deus, Yahvé. Você tem no versículo 2 a expressão Senhor, e aí é Adonai. E no versículo 3 você tem os dois, tanto o nome pessoal quanto o Adonai, como soberano. Agora ele dirige dizendo: olha, eu tenho um Deus que além de pessoal é soberano. É Ele que está na minha vida, é Ele que dirige. Então, esta reverência diante do Senhor, ela nos atrai. Quando nós confessamos, somos atraídos com uma profunda reverência e alívio do peso do pecado, da angústia do pecado. A terceira parte, versículos 5 e 6, vamos ler por gentileza. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor,
mais do que os guardas pelo romper da manhã. Até aqui, a primeira parte só. Temos uma outra edição que ela fecha na repetição, mas a nossa edição entende como que ele chamando o povo logo em seguida na mesma proposta. Vamos deixar a nossa tradução mesmo sobre o anseio por Deus do salmista. Você tem, então, a primeira parte, nós temos o estado desesperador do salmista, depois a confissão dele, depois o anseio do salmista por Deus. Aguardo o Senhor, espero na sua palavra. A questão de ouvir, ler isto é muito importante, porque você tem um homem que está a ponto de desandar, a ponto de ficar louco diante de tanto peso, angústia que sofre o seu coração, e que olha para esse Deus, clama, mas o seu estado é distanciado, mas ao mesmo tempo que ele começa a clamar ao Senhor e confessa os seus pecados, ele recebe o perdão. Agora, esses versículos 5 e 6, eles revelam não um anseio pelo perdão de Deus, mas pelo perdoador, que é o próprio Deus. Agora o salmista vai dizer o seguinte: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Por que ele diz espera na sua palavra? Porque a palavra de Deus não mente. É por isso que eu não tenho medo quando eu vou profetizar com a palavra de Deus, porque não corre o risco de meu coração estar enganando. Mas quando é a palavra de Deus e a promessa de Deus, certamente Ele cumprirá. Agora, não quer dizer que você possa falar em nome de Deus e aquilo ser verdadeiramente de Deus. Mas quando são as Escrituras Sagradas, sim, são a palavra de Deus. Então ele diz assim: eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra, e a tua palavra real é verdadeira, ela não falha, eu espero nela. Então ele está agora ansiando pelo Senhor. Mas tem uma frase aqui no final, na metade do versículo 6, que me chama a atenção: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que. A expressão mais do que. Mais do que o quê? Os guardas pelo romper da manhã. Pense nessa cena: você num local sozinho, guardando algo a noite toda. Primeiro, sozinho não tem que conversar, o sono pode pegar. Segundo, ficar sozinho pode ser tediante. Terceiro, o risco que você corre. Porque se você está guardando alguma coisa, é porque tem alguma coisa para ser guardada. E se tem alguma coisa para ser guardada, é porque tem alguma coisa para ser cobiçada. Então a possibilidade de alguém ir lá pegar aquilo é grande. Então o guarda fica durante a noite, ele fica ansiando o amanhecer. Ele fica desejando o amanhecer. Só que o salmista aqui, ele vai dizer que o anseio dele por Deus, ele aguarda a Deus mais do que os guardas desejam que a noite se encerre. Ele está querendo o Senhor, ele está buscando o Senhor. E aqui, a vida do salmista é transformada das profundezas para um anseio tão intenso por Deus, que era maior do que um dos maiores desejos de um homem no trabalho. É que chega ao final, principalmente daquele perigo que ele enfrenta. A confissão de um coração sincero muda a nossa história. Muda a nossa história. Antes há um desesperado, agora um homem que anseia grandemente pelo Senhor. Finalmente, os versículos 7 e 8, vamos ler?
Vamos ler a metade do 6 até o 8. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aqui trata da segurança do salmista em Deus. Espera, porque no Senhor há misericórdia. É interessante a expressão misericórdia. Para a gente definir assim bem raso, mas só para você guardar no seu coração, nós temos justiça, misericórdia e graça. A justiça é você dar o que a pessoa merece. Isso é justiça. Misericórdia é você não dar o que a pessoa merece, no caso da condenação. E graça é você dar o que a pessoa não merece. Justiça, dar o que a pessoa merece. Misericórdia, não dar o que a pessoa merece. Graça, dar o que a pessoa não merece. Então a misericórdia é justamente você entender que você é culpado e o tamanho da sua culpa necessita do tamanho da misericórdia ou até mais. E isso implica em entender que a misericórdia de Deus para a nossa vida, ela tem que ser eterna, porque até mesmo depois da morte, nós não mereceremos estar com o Senhor. Então a nossa misericórdia, a misericórdia de Deus sobre nós, ela tem efeito eterno. A misericórdia de Deus sobre todos, ela ainda está hoje aqui. O ímpio também tem a misericórdia de Deus, mas ele morreu, a misericórdia de Deus acabou. No nosso caso, é uma misericórdia que tem um efeito eterno. Efeito eterno. Por isso que ele diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. As misericórdias do Senhor não tem fim. E ele vai dizer que no Senhor há misericórdia, mas há aqui esse termo, copiosa redenção. Veja bem, porque anteriormente, volte comigo no versículo 2. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Ele está num estado terrível e clamando ao Senhor, ainda não tem a resposta. Mas depois que ele passa por tudo isso, ele chega e olha para Israel e aconselha Israel, dizendo, olha, pode esperar no Senhor, porque Ele é misericordioso. Por que Ele é misericordioso? Porque Ele não me matou, Ele me socorreu quando eu merecia ser punido. Nele há copiosa redenção. Essa expressão redenção, ela é pagar pelo resgate, é resgatar. E isto implica num processo até mesmo, porque não forense, jurídico, porque não só paga, mas ele paga por todas as iniquidades. Todas as iniquidades. Deus redime de todas as iniquidades. Copiosa redenção, plena redenção. Ele está dizendo aqui que daquilo que foi causado por Deus no seu coração, ao transformá-lo plenamente das profundezas para uma convicção de um coração perdoado, quitado diante de Deus e pronto para o céu. O que está sendo apresentado nos versículos 7 e 8 é uma visão, ainda pela fé, de Romanos 3, 24 e 25 e Efésios 1, 7. Vamos dar uma olhadinha, por gentileza? Romanos capítulo 3, 24 e 25. Nós não vamos comentar o texto, vamos deixar apenas como leitura. Mas veja bem, porque daria outro estudo, né? Como é que está escrito aí? Vamos lá? Juntos? Sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Agora vamos para Efésios capítulo 1, versículo 7. Olha o que nós temos aqui, que é o mesmo sentido. Seria como a aplicação desse texto agora no Novo Testamento. Vamos ler juntos? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O arrependimento e a confissão de pecados transformam-nos de um estado de desespero a uma convicção de segurança diante do Senhor. Mas eu quero dizer para você, embora eu vá fazer uma aplicação voltada também para o pecado, que não está, primeiro, que nem todo sofrimento é por causa de um pecado específico. Como falamos no início, todos nós estamos sujeitos a todos os sofrimentos. Mas não podemos ignorar também que há, em determinados momentos, pecados não confessados que geram. Nós temos o próprio Davi no Salmo 32, no Salmo 51, inclusive está entre aqui os penitenciais. Nós temos esse salmo aqui, que revela também que era por causa do pecado. Mas eu quero dizer para vocês que ainda que não seja por causa de um pecado específico, nós temos a solução diante de Deus para sair, para superar as adversidades e até mesmo o desespero, quando seja ele por uma outra razão e não por um pecado específico, tá certo? Então vamos aqui para algumas aplicações. Primeiro, o pecado não confessado é um mal que perturba a alma e traz grande angústia na alma, porque perturba a paz e traz grande angústia na alma, podendo nos conduzir ao desespero. E eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui muito importante, porque é possível que todos nós aqui, pelo menos eu posso me garantir, que nos acostumamos com algum tipo de pecado e achamos que isso é comum. E às vezes praticamos isso com naturalidade. É necessário que a gente observe sob as óticas, sobre os óculos do Espírito Santo, o nosso coração, para entendermos a nossa fraqueza, para entendermos as nossas necessidades, para entendermos onde possivelmente estejamos errando sem um discernimento, com ignorância. E a ignorância não é por não saber, mas uma ignorância que se tornou ignorância, talvez por tanto ouvir e por tanto estar no meio, que passou a fazer parte da nossa vida. E talvez isso possa, muitas vezes, nos tirar a paz. Porque às vezes estamos nos portando como pessoas que não são de Deus, em determinados momentos. E isso, como eu disse, talvez a nossa consciência não esteja esclarecida e precisamos da iluminação do Espírito para que façamos uma análise, uma limpeza do coração, para que possamos diagnosticar ou detectar possíveis práticas pecaminosas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Com grande tristeza. Mas normalmente nós temos as disciplinas voltadas para a questão sexual. Nós temos pouca coisa voltada para os outros pecados. Agora pensa comigo um pecado que é terrível e que muitas vezes se torna comum na nossa vida. A maledicência. Falar mal dos outros. Nós somos bons nisso.
E o problema é que quem ouve também acredita em quem falou sem questionar, sem saber se é verdade ou se não é. Eu estou citando só um exemplo daquilo que às vezes se torna tão comum na nossa vida e que você começa a fazer e não perceber que isso também é pecado. E eu não estou falando de vocês, eu estou falando de todos. Você quer ver um outro pecado que vai se tornando comum também? A sensualidade, seja masculina ou feminina, mais no feminino. Sensualidade. Quer ver uma outra coisa que vai se tornando muito comum também, dentro dessa sensualidade, a própria imoralidade, quando a gente, próximo a filhos, somos capazes de ver alguns filmes, e nesses filmes tem cenas sexuais, e a gente vê com naturalidade, como se fosse comum. E eu não estou criticando ninguém aqui, não, eu estou dizendo de nós. Eu estou citando alguns exemplos, mas você pode buscar aí muitos outros exemplos. Você quer ver uma outra coisa? O contador vira para você e diz o seguinte: vamos fazer assim, porque se fizer assim você não paga muito imposto. Mas se você fizer assim, você está enganando o sistema. Aí você, o governo já está, né? O negócio está tão ruim, vamos fazer isso. Eu estou citando alguns exemplos, não estou dizendo que ninguém aqui faz A, B, ou C, ou D, não. Eu estou dizendo que são coisas que às vezes se tornam comuns na nossa vida e que nós precisamos do Espírito Santo para começar a limpar o nosso coração. E aí eu vou citar um outro que a Renata citou lá em casa ontem, porque nós estávamos falando sobre a questão do avivamento, e ela falou assim, interessante, isso é um problema que às vezes a gente acaba esquecendo. Será que Deus não fez nada ainda de avivamento sobre nós e que nós continuamos como nós estamos? Não é porque a igreja não está orando por avivamento? Ou só é falado aqui no culto? Você na sua casa, eu na minha casa, clamar por avivamento, querer avivamento, buscar avivamento? Porque Deus escolheu agir nas coisas através da oração. Ele não precisa da nossa oração. Ele escolheu agir através da nossa oração. Agora, será por que está fervendo aqui no templo a questão do avivamento? E por que ainda não aconteceu nada? Eu não sei, eu não estou falando que você não faça, estou levando uma possibilidade. Quem sabe Deus ainda não começou a agir, porque nós temos clamado pouco por avivamento. Falamos aqui no templo e fica aqui. Talvez seja, talvez não, só estou apenas levantando uma possibilidade. São coisas que a gente vai juntando e às vezes a gente esquece do propósito e isso também se torna um pecado na nossa vida. Falamos aqui na igreja que queremos avivamento, mas fora nós não buscamos o avivamento. Apenas uma possibilidade. Que nós possamos buscar no Senhor. Senhor, ilumina meu coração. Senhor, o que eu tenho passado, o momento que eu tenho passado, qual a razão disso? Qual o motivo? Senhor, é porque eu estou com algum pecado encoberto? Senhor, é porque eu tenho vivido fora da Tua palavra? Qual a razão? E depois eu posso fazer outra pergunta. Qual o motivo disto? Eu preciso saber, eu quero saber. E o Espírito Santo vai tratar o seu coração. De repente vai dizer para você, não é nada a ver com você, mas é para fazer você mais parecido com o Senhor Jesus. Ou Ele vai dizer, realmente tem um pecado que você precisa ser tratado. E vai tratar o nosso coração. A gente precisa começar a orar desta forma e buscar essa iluminação. Segunda aplicação. Uma postura humilde e sincera para com Deus muda o estado de nossa alma e nos faz querer, nos faz ansiar por Deus. Ansiar o Senhor. Não importa o que eu tenha vivido no passado. Recentemente estava ouvindo uma entrevista
e a mulher que estava sendo entrevistada falando sobre a quebra de maldição, ela tentou justificar, dizendo, não tem a ver com salvação, não, porque o pessoal fala que não precisa quebrar a maldição, porque Jesus já quebrou, mas eu estou falando de maldição do dia a dia. Será que ela não entendeu ainda que para o diabo tocar na vida nossa, Deus tem que permitir? Na dele lá não, lá ele pode tocar quando ele quiser, mas na nossa não. Na nossa não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não importa o que tenha acontecido, nem com você, nem com seu pai, nem com seu avô. Se o seu avô, sua avó te consagrou para o demônio, se o seu pai ou sua mãe lhe consagrou para o demônio, é claro que é uma batalha espiritual no momento da sua conversão. Sim, mas Jesus é todo poderoso para quebrar qualquer maldição. Ele pode transformar completamente a nossa vida e o nosso estado. Ele é suficiente. Ele é suficiente. E se eu vou para o Senhor com humildade e sinceridade, dizer, Senhor, eu vivi até agora como crente, mas eu não tenho realmente uma postura que deveria se ter. E se você realmente está com sinceridade diante de Deus, com humildade, o Senhor restaura a sua vida. Diz Deus ao profeta Miqueias, ele pega os seus pecados, amarra em uma pedra e joga na profundeza do mar. O passado é passado, o presente é presente, porque o Senhor nosso Deus, Ele é suficiente. E Ele pode mudar e transformar a nossa vida. Terceira aplicação. Deus é pleno de misericórdia e o seu perdão atende a toda a exigência da lei de tal forma que Ele perdoa quem merece por justiça a condenação, sem se tornar injusto. Veja bem, a expressão nele copiosa redenção. Nele copiosa redenção. É Ele quem redime. Ele não disse aqui simplesmente de um perdão. Ele diz aqui de um resgate, de um pagamento. E nós vimos em Romanos 3, 25, que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Isso quer dizer que Jesus Cristo, dentro do versículo 24, é a redenção, é o preço pago, e a propiciação, que é o sacrifício realizado para pagar, significa que quando eu, pecador, sou declarado justo, e Deus então não me dá o que eu mereço, usando de misericórdia para comigo, Ele não se torna injusto, porque Ele pagou o preço a Ele mesmo. Quando Cristo Jesus recebeu como propiciador, recebeu na cruz a ira que seria de todo o eleito de Deus, todo aquele que nele crê. Então esse ato aqui, quando ele diz assim, copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel, Ele está dizendo que esse perdão que Ele recebeu e que Israel pode receber, é um perdão tão maravilhoso que Ele atende às exigências da lei. Nós temos visto aqui, recentemente, alguns julgamentos, ou pelo menos cenas de alguns julgamentos. E eu ouvi o advogado dizendo o seguinte, senhores, nós precisamos ter acesso às provas. E agora o excelentíssimo, o meritíssimo, juiz, ministro, disse que há isso, mas isso não está nos autos, eu queria saber onde está. A resposta é, não, se ele tornasse real, nós entregamos a prova. Hoje já se viu isso, não existe isso. Então é uma justiça manipulada, uma justiça condicionada. Mas aqui não, o diabo pode levantar com todas as acusações que ele não encontrará nenhuma vírgula que possa questionar a justiça de Deus ao nos salvar, porque em Deus há plena redenção.
Ele pagou cabalmente, Ele cumpriu cabalmente. Cada ponto, cada vírgula, cada palavra, cada frase que a lei exigia para nossa condenação, foram lançadas em Cristo Jesus. E com este preço maravilhoso, sublime, insondável, o Senhor se torna justo, perdoando homens pecadores. Olha que coisa maravilhosa. É isso que nós recebemos do Senhor. Mas aí, tem ainda a quarta, e eu preciso encerrar. A morte de Cristo é suficiente para pagar por todos os pecados de todos os que nele crerem. Ele encerra dizendo assim: é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O que isso significa? Isso significa que o sacrifício de Cristo, uma vez realizado, foi suficiente para Adão, Eva, Sete, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os profetas, os reis, os apóstolos, os pais da igreja, os nossos antepassados, você, eu e tantos quanto ainda nele crer. E não é uma questão assim de pensar, mas eu tenho um pecado que Deus não perdoa. Não, Ele pode perdoar todos os pecados, desde que haja arrependimento, desde que haja confissão. É esse sacrifício perfeito. É por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Eu quero encerrar com algumas perguntas e 2 textos. Primeiro, como pecadores, você e eu, como temos nos relacionado com Deus? Sabe, às vezes eu tenho medo disso. Às vezes a gente conversa aqui na nossa bendita hora, igual o cântico, bendita hora de oração da manhã. A gente conversa sobre isso. Como nós somos falhos. Como a nossa mente foge. Não só quando a gente está no culto, mas às vezes quando está lendo a Bíblia. Ou quando está orando, você pensa em outra coisa às vezes. A maneira como nos portamos no culto, a maneira como nos portamos diante da palavra de Deus. Às vezes agimos com tanto descaso, tanto desprezo. Às vezes nos relacionamos com Deus como se Deus fosse um igual a nós. Olha o que esse homem diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. E ele clama: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Há um distanciamento reconhecido e confessado desse homem. O pecado tem nos incomodado, tem nos causado tristeza na alma, ou nós, com 10 segundos, fazemos a nossa confissão aqui na igreja e está tudo bem. Posso declarar uma coisa? Eu tenho um pouquinho de medo da confissão que nós fazemos no culto. A confissão tem que ter, mas do modo como nós fazemos, eu tenho um pouco de medo. Porque às vezes nós pedimos para confessar o pecado e 5 segundos já está interrompendo a confissão. E a gente não está assim com um propósito estabelecido da confissão. Será que realmente o nosso pecado tem causado tristeza em nós? Angústia de alma? Desespero? Deus ama um coração contrito.
Deus ama um coração contrito. Antes dos dois textos, eu queria deixar. Tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Só dizendo o seguinte: embora o seu desespero, caso você o passe, não seja por um pecado específico, esses princípios também se aplicam a você e a mim. Se nós clamarmos o Senhor, reconhecendo o Senhor com sinceridade de coração, com humildade, nós alcançaremos uma intimidade com o Senhor. Desejaremos o Senhor e teremos paz no nosso coração, em meio às adversidades. Se não há dúvida, vamos encerrar então com dois textos. Primeiro texto, Provérbios 28, 13. Deus ama um coração contrito. Vamos ler juntos? Já está projetado? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Vamos ler juntos? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ainda que eu não tenha um pecado específico me causando males, eu tenho pecados na vida. E nós precisamos realmente quebrar o nosso coração na presença do Senhor. E talvez a gente passe por momentos de profundezas. Há momentos da vida que a gente fica abalado. Há momentos que a gente fica assustado. Há momentos que a gente fica sem chão. Há momentos que a gente fica preso ao sentimento e à adversidade. Mas quando nós buscamos o Senhor com sinceridade, Ele opera em nós essa transformação e nos faz íntimos dEle, com anseios profundos por Ele, além e antes das coisas dEle. E esta convicção da ação soberana de Deus na nossa vida nos promove paz em meio até mesmo das adversidades. Deus nos abençoe. Amém.